Número 1, pontue as frases quando necessário. Depois de suportar Figueiredo, Sarney, Collor e Itamar, o brasileiro passou a duvidar até da existência de Deus, porque ele não sabia que estava vindo depois, né? Mas deixa quieto. E aí? Precisa de vírgula em algum lugar? Depois de suportar Figueiredo, vírgula, Collor e Itamar, o brasileiro passou a duvidar até da essência de Deus. Então, para separar os nomes aí, né? São termos coordenados. Ok? Show? Em verdade, a palavra da mendiga tinha um som místico, uma espécie de melodia, e fazia bem fitar-lhe os olhos encarquilhados, a mão trêmula segurando o dinheiro. Você vê que a vírgula faz toda a diferença mesmo, né? A frase sem vírgula fica sem pé nem cabeça. Vamos lá. Em verdade, aquela expressão como se fosse isto é, né? Aquela expressão retificadora ou então reforçativa. Em verdade, vírgula, a palavra da mendiga tinha um som místico, vírgula, uma espécie de melodia, e fazia bem fitar-lhe o que? Os olhos encarquilhados, vírgula, a mão trêmula segurando o dinheiro, certo? Beleza? Show? 3. Solicitamos a Vossa Senhoria o obséquio de verificar o valor das mercadorias recebidas. Aqui é interessante, porque você tem a tal da ordem frasal canônica. Sujeito oculto, nós solicitamos a quem? É o objeto indireto, ligado ao verbo sem necessidade de vírgula. E logo depois você tem um objeto direto, o obséquio de verificar o valor das mercadorias recebidas. Então aqui você tem a tal da ordem frasal canônica, então não precisa de vírgula, tá? Solicitamos algo a alguém. O algo é o que está marcado em azul. O obséquio de verificar o valor das mercadorias recebidas. Oi? Deixa eu apresentar o sujeito. Na ordem direitinho, não precisa de vírgula. Não precisa de vírgula. Não. Tá? Show. O alferes continuava a dominar em mim, embora a vida fosse menos intensa e a consciência mais débil. Beleza? Vamos lá. O alferes continuava a dominar em mim. Agora você vai usar a vírgula para separar a oração adverbial concessiva, né? Vírgula. Embora a vida fosse menos intensa e a consciência mais débil. Tá? Show de bola. Na década de 1970, o Brasil chegou a ser o país que mais crescia no mundo. Na década perdida dos anos 80, no entanto, a economia brasileira se atolou no descontrole das contas públicas. Certo? Vamos lá. Na década de 1970, é uma expressão adverbial de tempo, não é isso? Ela vem separada por vírgula. Show. O Brasil chegou a ser o país que mais crescia no mundo. Foi a época do tal do milagre brasileiro, né? Na década perdida dos anos 80, outra expressão adverbial de tempo, vírgula, no entanto, vírgula, aquela expressãozinha que você às vezes coloca, né, intercalada, isto é, ou seja, né, etc. Serve para o quê? Enfatizar? Enfatizar, né, o retificar, o intensificar, vai depender do contexto.
A economia brasileira se atolou no descontrole das contas públicas. Repare que aqui não precisa de vírgula, tá? A economia brasileira, o sujeito, se atolou, é o verbo, né? Atolou-se. Onde foi que ela se atolou? No descontrole das contas públicas, tá? Sem vírgula nenhuma aí no final, tá? O que mais? O governador do Ceará, Cid Gomes, é muito família. Ele não agrada apenas à sogra, mas também ao sogro, aos irmãos, aos sobrinhos, etc. E aí? O governador do Ceará, vírgula, Cid Gomes, vírgula, é o aposto, né? Está isolando o aposto. É muito família. Ele não agrada apenas à sogra, vírgula, mas também ao sogro, vírgula, aos irmãos, vírgula, aos sobrinhos, tá? Cuidado que essa expressão, né, não só, mas também, ela não é adversativa, ela é aditiva, lembra disso? Não só, mas também, ela não é adversativa, ela é aditiva. Oi? Não. Ele é o mais, que parece que é o porém, todavia, entretanto, mas nesse caso ele não é adversativo, ele é aditivo, ele é igual ao e, tá? Não só dou aulas de matemática, mas também de português. Então, ele é aditivo. A gente então não usa mais com i. Nesse caso não. Não, para as orações, nenhuma delas entra como. Se for nesse contexto de mas também, não. Tá. É mas também. Como também. Quantidade, né? Mais um, né? O mais é o contrário de menos, né? Normalmente indicando quantidade, tá? Geralmente é número, né, professor? Oi? Mais 2.000 pessoas. Mais é o contrário de menos. Troca pelo menos, se encaixar que é mais com i, tá? Em geral, você se safa bem com esse macetinho. Tá, e aí? O que mais? Se dirigir, não beba. Se beber, não dirija. Se dirigir, não beba. Se beber, não dirija. Se dirigir, vírgula, não beba. Porque é uma oração condicional. Por isso que eu estou te falando, você tem que saber as orações. Se você não pegar a aula da semana passada e refizer várias vezes, você não vai conseguir aprender pontuação, que depende da classificação das orações. Se dirigir é uma oração adverbial condicional, ideia de condição. Se dirigir, vírgula, não beba. Não beba é a oração principal. Aqui eu preferi usar um ponto e vírgula separando as orações para indicar uma pausa um pouquinho mais longa, tá? Se dirigir, não beba. Se beber, vírgula, não dirija. É o mesmo caso, a mesma situação. Se beber, outra oração condicional, né? Você separa a oração adverbial da principal por vírgula. Então você tem que manjar as orações, quando elas são adverbiais, adjetivas explicativas, coordenadas assindéticas. Então as aulas de segunda, quarta e sexta semana passada são absolutamente essenciais. Aí é o que eu falei, às vezes não cai especificamente em determinado assunto, mas ele é base para outros assuntos que caem. Às vezes não cai, por exemplo, objeto direto na prova, não cai objeto indireto, não cai complemento nominal, não cai nenhuma questão. Porém, você tem que saber esses caras para saber regência, concordância, crase, pontuação. Então são assuntos que, embora muitas vezes não apareçam de forma específica na prova, eles podem aparecer de forma indireta, né? Porque se você não souber objeto direto, objeto indireto, como é que você vai saber crase, concordância, regência, pontuação? Vai ficar muito difícil, né? Para você. Inscreveram-se para aquele concurso 8.635 candidatos. Você separa as classes, né? 8.635 candidatos. A única vírgula necessária aí é essa, tá?
Participaram do sorteio 2 milhões, vírgula. Separa a classe dos milhões. 513 mil, vírgula. Separa a classe dos milhares. 315 telespectadores. Show? Moleza isso aí é fácil. A gente vai ver agora algumas questões de concurso. Aí.